Boa noite, gente. Como vai? Aqui... Nossa, eu tenho que... Acho que ajeitar. Se tiver alguém aí, fala pra mim se tá bom. Eu acho que se eu acender essa luz vai ficar pior, né? Eu acho que fica com reflexo. E vocês não vão gostar muito. Deixa eu ver. Acho que de luz tá bom, né? Alguém fala pra mim. Oi, Mayara, tudo bem? Fala pra mim se tá bem aqui a luz. Aqui. Ana Cristina, Carlos Henrique, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde, com muita luz, harmonia e paz na família, né? Então eu quero hoje iniciar a gente fazendo uma oração. Eu quero pedir para os nossos queridos mentores do grupo, principalmente a minha querida mentora, que eu chamo de Raio de Sol, que esteve em todos os momentos da minha vida aqui encarnada, e se não fosse ela a iluminar principalmente a minha mente, eu não teria ultrapassado muitos obstáculos. Então, que eu possa ser inspirada por ela e pelos nossos queridos mentores do grupo, para que eu possa dar o melhor de mim, acessar todos os meus conhecimentos, né, que são poucos, mas juntando com a iluminação e o conhecimento desses queridos irmãos espirituais, que eles possam me ajudar a passar esse pouco de conhecimento que eu adquiri durante esses anos para vocês, tá bom? Então, com a prece que Jesus nos deixou, eu peço que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido Mestre, as bênçãos de minha Mãe Santíssima Maria, possam me envolver e envolvendo, Senhor, a todos aqueles que estão junto de nós, através dessas ondas da internet, que possamos fazer uma conexão de amor e de luz. E que assim, Senhor, possamos iniciar, então, este bate-papo da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória hoje e para todo sempre. Faça de mim, Senhor, um instrumento da vossa linguagem, das vossas instruções. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite, gente. Elisângela, Antônio Nascimento, Sandra Coraça. Oi, Sidney, como vai? Tudo bem? Bom, então eu coloquei aqui, né, um tema que é a respeito dos ETs que tanto estão falando hoje em dia, e é algo que eu desde criança, né, tenho uma, eu não sei se eu digo uma comunicação, né, ou algo bem estreito, né, porque desde quando eu era criança, desculpa, gente, desde quando eu era criança, eu me sentava no chão, na calçada, às vezes na frente da minha casa, e ficava olhando para o céu e me perguntando, isso muito pequena, gente, eu nunca fui uma criança, vamos dizer, dentro dos parâmetros, né, não sei se normais ou naturais. Eu disfarçava muito bem para todos, porque eu não queria que ninguém me achasse louca, mas eu tinha uma coisa muito diferente comigo. Então eu olhava para o céu e eu sabia, eu tinha uma coisa muito assim dentro de mim que, o que eu estava fazendo ali, né? Num lugar onde tudo parecia tão estranho e diferente. A tecnologia, eu sentia uma falta muito grande da tecnologia. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, o título. Os ETs existem? Onde eles estão? E se eles existem, será que eles vão interferir na nossa transição planetária? Ou já estão interferindo? E o que é também, né, para aqueles que não são espíritas, o que é a transição planetária? Então, para a gente poder conseguir entender o processo de evolução do nosso planeta, o que é essa transição planetária, e se existe vida no universo fora o nosso pequeno e quase que insignificante planeta dentro, né, da nossa galáxia e dentro deste universo, nós precisamos voltar um pouco, né, entre aspas, um pouco do tempo para poder entender. Então aqui eu vou mencionar alguns livros e essas informações todas que eu passarei a vocês, elas estão em livros do Emmanuel, em livros de André Luiz, em livros de Samuel Gomes, de Valdo Pereira Franco e Antônio Demarque. E alguns outros, né, que é uma extensa. Então, como eu sempre me interessei muito por esse assunto, então todos os livros ou palestras que eu já assisti, tanto pessoalmente quanto as virtuais, de uns anos para cá, através do YouTube, essas informações também eu obtive em alguns livros do Robson Pinheiro, em palestras também do Robson e da Mônica de Medeiros. Então a gente vai juntando tudo, e sem falar, é óbvio, e tudo se iniciou, né, quando eu descobri Allan Kardec, quando eu tinha 17 anos. Então, a gente precisa entender como o nosso planeta foi criado, para que ele foi criado. Então, todo o planeta, gente,
eles têm um processo de evolução. Então, ele vem com um processo de evolução primitivo. Depois, ele entra para um mundo, né, onde existem seres não somente primitivos, mas também selvagens. Os selvagens, eles já estão no desenvolvimento dos sentimentos, eles já estão saindo da primitividade, ou seja, daquela dureza e instintos. Quando nós iniciamos o nosso processo reencarnatório como humanos, nós estamos mais para animais instintivos do que seres humanos com emoções e sentimentos, né? Para entrar num processo de expiação e provas, que é o que nós vivemos hoje, e estamos partindo para um mundo de provas e regeneração. O nosso planeta, ele foi criado, né? Todo o processo dele foi feito por Jesus. Então vejam, gente, o nosso planeta ele tem mais ou menos 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Todo esse desenvolvimento, vamos colocar assim, desde aquele planejamento que a gente faz, coloca uns esboços no papel, até começar, né, todo o processo de escavamento, né, vamos colocar assim, e construir a casa, foi feito por Jesus. Por isso Jesus é o nosso governador. Então, a partir deste momento, o nosso planeta começou a ser criado. Depois de todo aquele processo de ebulição, que era somente a matéria, né, densa, começa-se a ver a vida, né, a vida biológica, até chegar no humano. O processo para chegarmos no mundo hominal, ele demora, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nós demoramos 2 bilhões de anos para chegarmos ao reino hominal. Por quê ao reino hominal? Porque primeiro o espírito, ele é criado simples e ignorante. Nós viemos da onde? De Deus. Para aqueles que já estudaram um pouco mais, até mesmo de física quântica, então vamos colocar que tudo faz parte de uma grande mônada. E dali foi tirada uma centelha, né? Uma coisinha muito ínfima, para sair e crescer individualmente. Mas para que isso, né, para que possamos ter esta individualidade, nós passamos, né, segundo Emmanuel, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegarmos no reino hominal, que somos nós. Esses hominídeos que estavam aqui na Terra, talvez eu me perco um pouco nos milhões de anos atrás, quando a vida em si do homem surgiu, né?
mas há 1 milhão de anos atrás, vamos dizer, eu não consigo lembrar agora, gente, mas um detalhe, este homem, ele era um homem extremamente primitivo. Ele estava muito mais para o animal, né? Por isso vem a teoria que o homem descende do macaco, mas que nós hoje sabemos que são ramos diferentes, né? Mas é porque o homem realmente, ele tinha um corpo extremamente parecido com um gorila, um macaco gigante. Peludo, arcado, e uma inteligência ainda bem pequena. E ele passou algumas centenas de milhares de anos encarnando e reencarnando, mas não estava tendo um processo de evolução, tanto da área espiritual como da intelectual, juntamente com a emocional aqui na Terra. E sistemas solares vizinhos ao nosso estavam passando por este período que nós estamos passando hoje, a transição planetária. Muitos indivíduos, então, são quem? Os ETs. Né? Quem gosta muito do Discovery Channel, como eu, existem vários programas, e principalmente alienígenas do passado, onde eles colocam, né, que muita coisa foi desenvolvida pelos ETs e não pelos seres humanos. Mas a gente chega lá. Tudo isso. Então, voltando a essas galáxias, né, vizinhas, ou sistemas solares, eu acredito, mais, não galáxia, mas um sistema solar não tão longe do nosso, passaram por uma transição planetária, onde aqueles espíritos que estavam extremamente ainda endurecidos, ligados numa materialidade, ou numa crueldade, numa maldade, no sentido de poder, o dinheiro, como hoje nós encontramos aqui, no nosso planeta. Vários eventos aconteceram, várias coisas foram colocadas. Quando um planeta ele está passando por este período, os seres ali, eles têm um desenvolvimento espiritual um pouco mais alavancado, a mediunidade, né? A comunicação entre os mundos espiritual e material ficam mais próximos. Então, muitas informações foram colocadas, como está ocorrendo aqui hoje. Mas existiu uma grande maioria que não aceitaram, que não quiseram participar dessa evolução, não aceitaram, não acreditavam em Deus, desses. Caiu? Não, né? Um desses sistemas era de capela. Então, muitas dessas informações vocês também irão encontrar num livro chamado Exilados da Capela, de Edgar Armand. Eu acho que esse livro, a primeira edição dele foi, acho que lá pelos anos 50, talvez. Eu não me lembro muito bem. Eu tenho ele aqui, mas depois eu posso passar para quem quiser
aqui nos comentários, tudo eu posso depois deixar para vocês as informações de todos esses livros. E um desses planetas, desse sistema de Capela, o nosso querido amado Mestre Jesus também é governador deste planeta. Então, o que foi feito? Muitos daqueles que ali não se adaptavam mais, não poderiam mais conviver, porque o planeta estava passando por este adiantamento, né? Por esta fase para um outro período, e somente espíritos que acompanhassem, como aqui hoje acontece, poderiam ficar. E alguns outros planetas deste sistema solar, ou algum outro sistema, que também estava passando por isso, foram reunidos, grupos muito grandes, e foram trazidos, né? Então, houve o quê? Os cataclismas, né? Ninguém é exilado antes do desencarne, gente. Então, existe uma coisa em algumas... eu não vou dizer religiões, mas seitas espiritualistas, vamos dizer assim, que acham que vai aparecer uma grande nave e vai resgatar todo mundo, né, para levar para um lugar melhor. O lugar melhor, que será, gente, vai ser aqui a Terra. E quem for, né, resgatado neste sentido, ele vai para um outro lugar que não é mais tão legal quanto a Terra, né? Será um nível ou de um planeta mais primitivo, ou um nível de expiação e provas inferior ao nosso, porque cada grau de adiantamento de um planeta, nós temos como se fossem 7 degraus, tá? Então, hoje nós estamos no 7º. A partir do momento que este nível, esse 7º nível, terminar, a gente tem que pular para o 8º. O 8º nível é o planeta de provas e regeneração. Então, quem sai daqui, como ocorreu, né, com muitos, vai sair daqui, né, para um planeta que estava, vamos supor, no primeiro nível de expiação e provas, ou por um nível, ou pelos últimos níveis de um planeta primitivo, tá? Então, muitos desses espíritos vieram para cá. São ETs? São, eles não são de outros planetas, né? São extraterrestres, são nossos irmãos. Então, dentro do nosso livro dos Espíritos, e muitas